E quando a gente fala de idoso e de envelhecimento, a gente está falando de um processo de transformação ao longo da nossa vida, né? Eu trouxe aqui dois slides pequenininhos, só falando um pouquinho de envelhecimento ativo, que é o envelhecimento que todas nós aqui estamos vivendo, que é esse envelhecimento saudável, que a gente envelhece com saúde, com autonomia para fazer as coisas que a gente gosta e que a gente precisa fazer, com independência na tomada de decisões, com o objetivo de sempre viver bastante, né? E aí, quando a gente pensa na nossa população, de viver com qualidade de vida, aumentar a nossa expectativa de vida. E aí, isso é um pouquinho do que a Organização Mundial da Saúde ela traz para a gente, que é o envelhecimento ativo. Só que quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo o envelhecimento ativo, olha que legal que o Ministério da Saúde, na verdade, traz para a gente. Que para a gente ter o envelhecimento ativo e que para nós termos uma velhice ativa, a gente precisa de 3 pilares. Participação, que é o que todo mundo está fazendo aqui, aprendizagem, o trabalho, a política, a vida em sociedade, o contato com a tecnologia, a luta contra o preconceito, tudo isso faz parte da nossa participação. E eu não consigo ter envelhecimento ativo se eu não tiver participação. Eles também trazem para a gente a saúde, que o envelhecimento ativo está muito relacionado com a saúde, com a prevenção de doenças, com a atividade física que estava todo mundo fazendo aqui, né? Dançando, gastando energia, se cuidando, né? Então, a saúde também tem a ver com o envelhecimento ativo e a nossa segurança. Não somente a segurança quando a gente sai na rua, mas também a segurança dos nossos direitos serem garantidos, a segurança de que nós vamos ter as nossas necessidades supridas, sejam as necessidades financeiras, físicas, sejam as nossas necessidades de saúde, tudo isso engloba a segurança e esses três pilares são muito importantes para a gente ter envelhecimento ativo. Enfim, quem aí está vivendo envelhecimento ativo? Eu acredito que eu tô. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês, que é a brincadeira do mito ou verdade. Eu trouxe algumas frases famosas que a gente ouve por aí sobre envelhecimento, sobre as pessoas idosas. E eu queria discutir isso com vocês. Eu vou trazer a frase. Quem achar que é mito, o dedinho para baixo, quem achar que é verdade, o joinha para cima. E se quiserem abrir o microfone para explicar por que vocês acham que é mito ou se é verdade, podem ficar à vontade. E eu vou para a primeira, hein? Olha só, mito ou verdade? São considerados no Brasil idosos, esqueci de colocar uma palavrinha aqui. São considerados no Brasil os idosos as pessoas com mais de 65 anos. Mito ou verdade? O que vocês acham? Verdade? Não precisa, filha. Eu vi gente fazendo o dedinho para baixo. Vânia, por que é mito? Acho que depende de como está a sua cabeça, seu corpo. Se um idoso trabalha bem a mente e o corpo, é um estado de espírito, ele vai ficar até muito tempo jovem, às vezes até mais jovem que alguns jovens que não têm disposição de vida para viver. Minha opinião, né? Uhum. Mas alguém tem alguma outra opinião diferente? Não? Quem falou que é verdade? Por que é verdade? Marici fez com o dedinho aqui para cima. Por que é verdade? É verdade, porque o Brasil convencionou essa idade de 65 anos, idoso. No Brasil, 65 é idoso. Então, não paga mais condução, essas coisas. É só
sei lá, leia aí. Ah, legal. Obrigada, Carmen. Vou contar uma coisa para vocês. É mito. No Brasil, e a gente tem uma lei que regulamenta isso, no Brasil é considerado idoso 60 a anos. partir dos 60. Quem falou 60? Eu. A Tereza, a partir dos 60, isso mesmo. E aí... A Prefeitura de São Paulo que estipulou 65 anos para transitar no transporte. Só, mas é 60 anos. Olha só, vou explicar um pouquinho disso para vocês. É muito importante a gente saber dos nossos direitos. A gente tem um documento, e aí algum dia a gente pode fazer um encontro só para falar sobre isso, sobre os direitos do idoso. Esse documento é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso coloca que a partir dos 60 já é considerado idoso. Só que lá no Estatuto ele traz essa questão do transporte, que é opcional para cada município, que as pessoas tenham gratuidade no transporte público a partir dos 60 ou dos 65. E por que desses 65? Essa brecha veio porque nos países desenvolvidos, lá da Europa, Estados Unidos... População ativa, né? A população é considerada idosa a partir dos 65. Então, o Brasil entendeu que, se lá essa população ativa é a partir dos 65, então a gente vai dar gratuidade do transporte só a partir dos 65. Mas é direito da pessoa usar fila preferencial, ter o cartão do idoso para estacionamento, pagar meia em todo tipo de lazer, cultura, estádio, cinema, a partir dos 60 anos. A passagem com desconto também intermunicipal. Então, a gente tem diversos direitos aí da população idosa, e isso é a partir dos 60. E aí, eu não lembro quem foi que tinha falado, eu acho que depende da cabeça. Tem uma coisa muito legal para a gente pensar, é como, na verdade, eu fico meio brava com isso. As pessoas levaram a gente a acreditar que ser idoso é ruim, que ser idoso é ter a cabeça retrógrada, e aí a pessoa fala, não, mas eu sou jovem, eu tenho espírito jovem. Não tem a ver em ser legal ou ser ruim, ser ativo ou não. O ser idoso é mais uma fase da vida, assim como ser criança, assim como ser adolescente, assim como ser um adulto, um jovem. O ser idoso, a velhice é mais uma fase da vida. Então, a gente não precisa olhar com esse olhar negativo, né, para esse termo idoso. É um termo que é comumente usado, mas ele não está relacionado com ser ativo fisicamente, ele não está relacionado com ter saúde ou não, ele está relacionado com essa fase da vida, certo? Alguém tem alguma dúvida dessa perguntinha aqui? Eu. Pode falar. Olha, a minha mãe tem 102 anos, né? Uau, que legal! Aí a gente fala que ela é uma criança, a maioria fala que é criança já, né? Ela briga, minha filha, fala que não é criança. E briga, e eu brigo também, viu? Aqui a gente fala, a senhora virou uma criança, usa tudo que é de criança, a gente faz tudo por ela. Ela fica eu brigo também, viu, Marici? Sabe por quê? Pensa comigo, ela viveu 102 anos, é quase 5 vezes a minha idade. Como que eu vou ter coragem de virar para ela e falar que virou criança? Ela viveu muito mais do que eu, tem muito mais experiência do que eu. Então, depender do outro para higiene, para alimentação, para medicação, para as atividades do dia a dia, isso não define que a pessoa voltou a ser criança. E aí dá um sentimento negativo, né? Nossa, tá me tratando como se eu fosse criança, tá me infantilizando, isso é ruim. Então, briga também com quem chamar ela de criança. Eu não concordo, não. É porque ela briga muito com a gente, né? Aí a gente fala, a senhora não para, não sei o quê. Aí ela fica, e vocês estão pensando aqui, passa mel na boca dela, né? Ela fala, ninguém passa mel na minha boca, que eu não sou criança.
Isso é uma coisa importante da gente sempre falar, é algo que eu sempre bato na tecla, da gente não infantilizar mesmo aqueles idosos que são dependentes para as atividades. Isso é muito importante, porque eles não se sentem bem em ser tratados como criança, e também é uma forma da gente ter preconceito, né? Querendo ou não. Se eu trato o outro de uma forma que não é para ele ser tratado, da mesma forma que é errado eu tratar uma criança como se fosse adulto, abandonar a criança, fazer ela fazer as coisas dela tudo sozinho, sendo que ela precisa da minha ajuda. Não é legal fazer isso, da mesma forma com o idoso. Concordo, isso mesmo. Se vem gente, bom, né? se vem alguém de fora, se alguém vem de fora e fala, virou criança, nossa, ela fica brava mesmo. Tá certinha. Eu acho muito importante envelhecer, né? Porque a gente, mas principalmente agora, nessa época, a gente tem tantas coisas boas, né, para a gente aproveitar. Acho muito bom. É verdade, Laís. Você começa a viver novamente. É verdade. Porque você já aposentou, você já trabalhou, já criou seus filhos, tem seus netos, mas não é todo dia que está com você. Então, você tem uma liberdade muito maior de poder aproveitar todos os momentos da sua vida, né? Você olha para a vida com outros olhos, né? Com certeza. Você fala assim, não tem compromisso com horário, então, para mim, está muito bom. Tem uns dias que tem, mas a maior parte do tempo você está liberta para fazer o que você quiser fazer, né? Isso é muito bom. Com certeza. Eu vejo assim, acho ótimo isso. É isso aí. Bom, vou para a próxima pergunta, hein? Vamos lá. Verdade, dedinho para cima, mito para baixo. Mito ou verdade? Todo idoso terá problemas de memória. Mito, isso mesmo. Gente, esquecer não é sinônimo de problema de memória, não é sinônimo de doença, de demência, não é sinônimo. A gente sabe que esquecer é normal. Às vezes eu esqueço onde eu deixei a chave, às vezes eu chego na cozinha e falo, poxa, o que eu ia fazer? E olha que eu ainda sou jovem, mas eu esqueço às vezes. Da mesma forma que vocês vão esquecer algum dia de fazer alguma coisa, de mandar mensagem para alguém. E tem muita gente que confunde isso. Eu recebo muito no consultório. Ai, Anabel, eu tô esquecida. Será que é Alzheimer? E aí a gente tem que fazer uma investigação, né? Esse esquecimento, ele está atrapalhando no seu dia a dia? A partir do momento que o esquecimento ele já não é mais corriqueiro, mas que ele atrapalha mesmo no dia a dia, na rotina, na qualidade de vida, nas relações com as outras pessoas, aí sim a gente tem que se preocupar. Mas esquecer uma coisinha ou outra é comum e pode acontecer com envelhecimento. Mas ter problema de memória, não. Tem idosos aí de 90, 100 anos super lúcidos e com a memória ótima, né? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta sobre memória? A minha mãe, ela lembra do passado, até hoje. Ela conta todas as histórias, o da agora também, ela conta. Olha só, então tá aí o exemplo pra gente. 102 anos e com a memória boa. Muito bom. Tereza, seu microfone está fechado. Aí. Então aí, se eu estou conversando com a pessoa, tem uma hora que eu falo assim, o que é que eu estava falando mesmo? Aí, uma coisa assim que eu tenho que dizer nome, que eu tenho que dizer endereço, eu não lembro. Depois eu vou lembrar, poxa, eu lembrei agora daquilo, tal. Mas eu esqueço muito. Outro dia eu guardei a carne no armário, sabe? Só fui perceber porque ela começou a cheirar. Olha só. Estava lá no armário. E eu pensei que pus no congelador. Olha entendeu? Só, Tereza. Isso daí afeta a gente, sim.
Agora, para outras coisas, eu não me sinto idosa, não. Eu ando bem, eu ando sozinha, por enquanto não dependo de ninguém. Só quando eu vou para o médico, que eles pedem acompanhante, aí eu chamo minha neta, mas eu ando sempre sozinha, faço minhas compras. Para isso eu não sou idosa, não, mas eu me sinto assim, eu esqueço. Tereza, ó, tem Como duas na coisas. família... peraí. Como na família já tem 3 com Alzheimer, eu tenho medo de ficar também. É isso. O que eu ia te falar? A gente tem duas coisas aí. O guardar a carne no armário. Eu já ouvi isso de outra pessoa, viu? Muitas vezes a gente não está falando de memória. Na hora de guardar alguma coisa, você não precisa lembrar tanto onde que fica, mas a gente precisa prestar atenção. E uma coisa que acontece muito é a distração. É estar fazendo uma coisa pensando no que eu tenho que fazer depois, no compromisso de mais tarde. E se a gente não presta atenção, a gente não consegue fazer as coisas da forma como tem que ser. E muitas vezes, se a gente não presta atenção, a gente também não consegue memorizar. Quer um exemplo? Não sei se vocês já fizeram isso, mas conhecer uma pessoa... muito prazer, meu nome é fulano. Passa 1 minuto, você já não lembra mais o nome da pessoa. Por que isso? É porque a sua memória está ruim? Na maioria das vezes não, mas é porque a gente não prestou atenção naquela informação. Nesses casos, tem até uma regrinha que eu costumo brincar com os meus pacientes, que é a regrinha das 3 vezes. Conhecer uma pessoa nova, quer guardar uma informação? Repete isso em voz alta 3 vezes. Então, acabei de conhecer a Tereza aqui. Tudo bem? Tereza. Falei uma vez. Então, Tereza, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Falei pela 2ª vez. Tereza, muito prazer em te conhecer. Falei pela 3ª vez. Tive que prestar atenção 3 vezes na mesma informação, que era o seu nome. A chance de eu esquecer o seu nome é muito menor do que se eu não tivesse repetido pelo menos essas 3 vezes. É regra? Não é regra, mas ajuda. Vou guardar comigo isso. Isso ajuda. E aí eu sempre falo, ainda mais para pessoas que já têm casos, né, de declínio cognitivo na família. Vamos trabalhar com prevenção. Então, fazer exercícios que estimulem a memória, como, por exemplo, palavras cruzadas. Mas só fazer palavra cruzada também não adianta, a gente tem que ter variedade, exercícios diferentes. Mas a leitura é muito interessante. Aprender um novo estilo de música, aprender línguas diferentes. E aí a internet ajuda muito a gente, né? Tem muita coisa gratuita aí no YouTube. Então, buscar fortalecer aquilo que a gente chama de reserva cognitiva. O que é isso? Então, é reserva do nosso cérebro. Então, quer dizer que eu sou, assim, preguiçosa, porque eu pego um livro para ler, eu durmo. Eu durmo em cima do livro, não tem jeito. Oh, meu Deus! Não é preguiçosa. Porque eu estou lendo e aquilo me cansa. E quando eu vejo, já... Acredita que sábado eu esqueci da aula do Leandro? Só fui chegar lá, o meu horário é das 9 às 10, eu fui chegar lá 15 para as 10, que era a outra aula que ia começar. Olha, falta de atenção, né? E aí, gente, usem as agendas, o bloquinho de notas, um papelzinho colado na geladeira a favor de vocês. Agora. Eu estou fazendo agora. Está tudo cheio lá. Viu, Severino? Cadê? Eu falei para colocar na geladeira. E não no congelador. Ai, meu Deus. Anabel, eu tenho uma pergunta. Eu estou com memória visual, perdendo memória visual. O que é isso? Você diz, como assim memória visual? Olhar para uma pessoa e não lembrar?
Olha, eu lembro, por exemplo, eu guardo alguma coisa numa gaveta. Assim, objeto que não é pequeno. E tem poucos objetos lá naquela gaveta. Eu tenho memória de que eu guardei lá, e eu tenho certeza. Mas quando eu vou lá procurar, eu não consigo encontrar. Só no outro dia está lá mesmo. Eu não vejo, eu estou olhando e não consigo ver. E esquecer as pessoas também, nome. Isso também, tudo que eu leio, tudo que... Esqueço, assim, eu viro a minha cabeça, já não sei mais se era loira ou negra, ou era homem, ou mulher. Nossa, é um problema que eu estou vendo, eu estou com neurologista, eu estou com todo o resto, né? E meu filho, ele trabalha com Alzheimer. Ah, seu filho trabalha com Alzheimer? Que legal! E ninguém está encontrando o porquê de toda essa situação. Está querendo me mandar para... Fez aquela avaliação neurológica, né? Neuropsicológica, que fala, aquela avaliação inteira. Eu estou bem somente meia hora. Depois, a parte do que eu li, eu esqueço tudo. Na segunda metade, eu já esqueci tudo. É como se não tivesse deletado. E aí? O que eu tenho? Rosa, é um caso complexo. Muito. A gente tem, quando a gente fala da nossa cognição, isso para todas vocês, tá? Isso é bem interessante da gente entender. A gente tem 5 componentes da nossa cognição que podem ser afetados ou não durante o processo de envelhecimento. O primeiro é o mais famoso, que é a memória, né? O segundo é a nossa psicomotricidade, que é o que vocês estavam trabalhando agora na aula de dança, que tem a ver com a coordenação motora grossa, né, para os movimentos de perna, braço, coordenação motora fina, que é o escrever, é o pintar, o movimento de pinça que a gente faz com a nossa mão, esse é o segundo. O terceiro é a cognição social, que está muito relacionada com com as nossas relações com as outras pessoas e como a gente se relaciona com o outro. O quarto é a atenção. E aí, dentro da atenção, a gente tem vários subtipos de atenção. A gente tem a atenção dividida, que é o prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, dirigir conversando com uma pessoa do lado, ou caminhar conversando no telefone. Isso é uma atenção dividida. Ou até mesmo, que nem eu vi a Maricia ali, que está prestando atenção e ao mesmo tempo está com as crianças. Isso também é uma atenção dividida, que você tem que estar atenta a 2 informações ao mesmo tempo. E o último fator da nossa cognição, Rosa, é a nossa visopercepção, que é essa capacidade que a gente tem de visualização. E isso não tem a ver somente com o nosso olho, com a parte oftalmológica, mas também com a parte neurológica. Então, o caso que você está comentando, Rosa, não consigo te dizer, é isso. Eu acho que você está no caminho certo, a avaliação neuropsicológica é o melhor caminho. E aí a dica que eu te dou, Rosa, busque fazer exercícios. Se vocês quiserem, eu posso até passar alguns exercícios. A gente pode ver de marcar algum outro dia para fazer exercícios mesmo para cognição. Busque fazer exercícios que você sente que te estimulam, Rosa. Pode ser a leitura, pode ser pintura, desenho, palavras cruzadas, algum exercício que você sente que te desafia e que estimula a sua cabeça a pensar, funcionar, raciocinar. Mas o melhor caminho é esse que vocês têm seguido, que é exatamente esse é o ponto que eu fico assim meio preocupada,
eu estava, assim, quando eu comecei a esquecer, eu comecei a dançar, né, aquele de terceira idade, curso de dança, porque aí tem coordenação motora, né? Ótimo. Aí eu comecei a fazer curso de línguas para poder memorizar, para poder falar, para poder aprender. Só que, ultimamente, eu não estou mais conseguindo dançar, eu consigo fazer ginástica, estou conseguindo, com esses cursos que está tendo, está sendo muito bom e realmente estou conseguindo assim, me recuperar de muitas formas. Mas a parte visual, estou perdendo, estou piorando. Rosa, vamos fazer o seguinte. E assim, é um negócio assim, muito estranho. A imagem está clareando como se estivesse desaparecendo. Eu não tenho problema nenhum físico. Então, assim, um negócio assim. Aí falaram do. Meu filho está com aquele negócio de Alzheimer, com aquela pesquisa da USP, aquele projeto da USP sobre futebol. Lembranças antigas boas, né? Que memoriza. Esse Alzheimer parece que está sendo muito bom, esse negócio de lembranças boas que retém em você, na sua cabeça, né? E eu estou tentando lembrar o passado feliz, aquelas coisas todas. Estou fazendo esse tipo de tratamento também para mim. Esse daí é da minha parte, eu estou fazendo por mim. Então, pois é, exatamente isso. Eu queria colocar só isso. Desculpa eu falar demais. Imagina! Eu vou ficar ouvindo vocês agora. Imagina! Usei muito do tempo de vocês. Imagina! Olha, Rosa, eu me coloco à disposição, tá? Se você quiser, okay. Depois eu peço para a Senise colocar a gente em contato. A gente pode conversar sobre, eu posso te ajudar pesquisando também. E a Laura levantou a mão. Laura, tem alguma pergunta? Não tenho não, tá tudo bem. Oi, Anabel, sou eu, a Laura, outra Oi. Laura. Tudo bom? Então, eu achei interessante quando você falou que tem gente que está dirigindo e não consegue ouvir a pessoa que está do lado. Ou não é que não consegue ouvir, ela não grava, né, o que a outra pessoa está falando. É o caso do meu marido, por exemplo. E ele sempre foi assim, Anabel. Quando ele está comendo, não adianta eu falar qualquer assunto que seja, ele não consegue. Mas assim, eu queria saber, é porque ele fica centrado em só um lado da memória, é isso? A nossa atenção, Sim. Isso é muito legal, gente. Cada pessoa, ela desenvolve melhor um tipo de atenção. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do meu noivo, já que você trouxe do seu marido. O meu noivo, ele é uma pessoa muito centrada. Ele é engenheiro. Ele senta para trabalhar num projeto. Eu também. Que legal. Então, eu acho que é isso. Ele senta para trabalhar num projeto e ele foca naquilo que eu posso passar com martelo, com vestida de roupa de carnaval, posso gritar, posso cantar, que ele não ouve. Ele está tão focado naquilo que ele não presta atenção no que está em volta. Isso significa o quê? Que ele tem a habilidade da atenção focada muito desenvolvida. E isso é bom em certos momentos, porque ele consegue se concentrar e desenvolver as atividades que ele tem que fazer. Existem pessoas que não conseguem ter esse foco, essa concentração. A gente vê muitos estudantes de ensino médio, vestibulandos, reclamando justamente disso, de não conseguir sentar e focar para estudar, por exemplo. Mas a gente também precisa saber desenvolver essa função da atenção dividida.
que é conseguir dividir a minha atenção entre um estímulo e outro. Se eu estou dirigindo, eu não posso prestar atenção só nos carros, eu tenho que prestar atenção no pedestre, eu tenho que prestar atenção no barulho, porque se eu ouço o barulho de uma ambulância, eu preciso tirar o carro. Então, tem muitas outras habilidades da atenção que eu preciso desenvolver para dirigir, por exemplo. Então, daí, existem pessoas que desenvolvem mais um tipo de atenção, mas a gente precisa buscar trabalhar, existem exercícios para a gente trabalhar especificamente cada tipo de atenção, para a gente conseguir desenvolver as outras também. Rita, tem alguma pergunta? Tenho sim, é só um adendo dessa história que a Laura falou, né? Eu não tenho nenhuma formação psicoterapeuta, não, tá? Eu sou da área exata, nada a ver, mas eu busco muito essas informações, eu ouço muita palestra e sempre eu procuro, assim, ver palestras de pessoas respeitadas, pessoas que estão habilitadas para aquela finalidade, enfim, para a gente não perder tempo, né? E até ser mal informado. E o psicoterapeuta que eu assisti aí, já faz um bom tempo, ele mais ou menos respondia essa pergunta da Laura assim, que essa diferença entre o homem e a mulher, de ter esse foco e tal, ele vem dos tempos antigos, porque quando nós, no início da humanidade, vamos falar assim, porque tá bem longe de hoje, né? O homem, ele era o caçador, então ele tinha o trabalho de caçar, então ele tinha que olhar na mata e enxergar a caça, ele não tinha que enxergar outra coisa e ele tinha que matar aquele bicho e trazer para o almoço, para a janta. Já a mulher, ela tinha o trabalho de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, né? Principalmente dos filhos. Então, ela tinha que observar se o filho está triste, se ele está com o olhinho de quem está doente, de quem está triste, de quem está com sono, de quem está com fome, de quem está com dor, né? Então, a mulher, ela abre, por exemplo, uma geladeira, ela sabe tudo que tem ali dentro. Então, você fala, pega o pote de manteiga. Ela pega o pote de manteiga, mas ela vê todos os outros itens que estão perto e ela vai, assim, direto, ela bate a mão no pote de manteiga. O homem, você fala, pega o pote de manteiga na geladeira. Ele fala, mas qual prateleira que está? Está perto do quê? Não estou vendo. É desse jeito. Porque está muito perto, ele não enxerga perto. A mulher enxerga perto porque a função dela, no início dos tempos, né? Eu falo assim porque faz... Né? Foi um bom tempo, foi assim, né? Ela foi treinada para enxergar as coisas de perto, tanto que ela tem mais dificuldade, por exemplo, para dirigir, assim, para fazer um trabalho que ela tem que observar longe, não que ela seja. Hoje tudo isso também já foi melhor treinado, não que ela ainda não perdeu, ela ainda em algum momento ela sente que ela é um pouquinho aquém do homem nessas tarefas que ela tem que observar longe. Eu falo, meu marido, por exemplo, a gente está viajando, todas as placas ele consegue ler e ele fala, nossa, olha ali, tem aqui, nossa, ali é não sei o quê, tal. Eu não vejo, eu só vejo se eu falar, deixa eu ver onde que fica aquela loja. Aí eu vejo de dentro do carro, eu vejo a loja. Mas, assim, enxergar o que está passando, se tem, por exemplo, uma natureza, né, que é um negócio grande, assim, uma bela floresta, tal, eu enxergo, porque não dá para não enxergar. Mas, assim, ver o pontinho no centro da situação, não. Então, ele explicou dessa forma e eu achei, assim, foi uma palestra muito boa, inclusive eu achei, assim, muito que pode ser mito, mas tem muito a ver com a realidade, com as nossas observações diárias, né? Só queria colocar isso. Obrigada, Rita, pela colaboração. Disso eu não sabia, achei muito interessante. Pois é. Gente, eu vou dar uma aceleradinha que já são 11h40, senão a gente não consegue fazer todas as perguntas, tá bom? Vou trazer mais uma aqui. Mito ou verdade que as dores da velhice são inevitáveis? E aí, mito ou verdade? Mas... Acho que é verdade. Reclamadores. Acho que é verdade. É dor nas costas, dor
Antigamente ele falava dor nas cadeiras, né? Eu acho Que que é verdade. Eu acho que é verdade. Difícil achar um lugar que não dói. Não, Eu acho que é verdade, porque com o decorrer do tempo, a gente vai tendo os desgastes, que é normal da idade. Então, você pode ter menos dores, dependendo da sua vida ativa que você tem. Mas deixar de ter dor, eu acho um pouco difícil. Eu vi a Tereza Froza assim, ó. Sim. Quer falar alguma coisa, Tereza? Eu até queria colocar da outra questão que vocês estavam falando, que a Rita expôs muito bem, né? Eu acho que as dores da velhice são inevitáveis. Não, você fica assim, com tratamentos, com tudo, dá para evitar, sim. Dá. Entendeu? E na questão anterior, que vocês estavam expondo, eu tenho visão monocular, né? Eu tenho só uma visão, um olho. Eu aprendi, isso que ela falou tem muito a ver com treino, sabe? Disciplina, você ser disciplinada. Eu aprendi, eu não tinha visão de profundidade, não tinha, de lateralidade também não tinha. E hoje em dia eu faço línguas, e uma língua que eu acho que ajudou muito foi aprender Libras, porque ela mexe com a cabeça e com a mão. Mexer com as mãos e com o cérebro. Então, para mim, essa parte, quer dizer, tudo é treino, eu acho. Tudo é treino. Você tem que ser disciplinada. Eu aprendi fazendo exercícios, né? Tudo isso aí, né? Então, eu acho que é o treino. A mulher, claro, ela está treinada para se dedicar à casa, né? Então ela está focada na casa, em tudo que ela faz, ela é perfeita. Mas ela pode desenvolver outras habilidades, como dirigir muito bem. Eu agora dirijo, né? Eu dirijo, mesmo com visão monocular, porque eu tenho lateralidade, porque eu fiz treinos, né? Para ter lateralidade, profundidade, que eu não tinha, né? Apesar do cérebro, ele se acostuma, ele se adapta a tudo. Eu achava que não ia ter mais essa visão de profundidade, né, quando eu perdi a visão no acidente, né? Eu achava que não ia ter. Agora eu tenho a visão de profundidade, porque o cérebro se habitua a tudo, né? Tudo que você se propõe a fazer, ele se habitua, né? É treino, tudo treino. Por isso que é importante línguas, você fazer qualquer tipo de línguas, mesmo que você não vá bem, que eu também faço vários tipos de língua, faço uma miscelânea, faço espanhol, inglês, italiano, e Libras ainda por cima. Libras é muito difícil, né? Mas tem que desenvolver essa parte. É tudo treino, treinar. Perfeito, Tereza. Eu acho que o caminho é esse, é o treino. E respondendo aqui a pergunta, gente, as dores da velhice são inevitáveis? Eu vou contar para vocês que é mito. E eu vou explicar por quê. Apesar de ter gente que fala, mas a minha dor não tem jeito. Olha só, a gente tem... a palavra inevitável fica como se a gente generalizasse, né? Todo mundo vai ter e não tem jeito. Osteoporose, artrite, reumatismo, essas doenças, né, articulares, musculoesqueléticas, elas são comuns na velhice. Mas elas são normais? Elas não são normais. A gente não pode olhar para nenhuma dessas patologias porque são doenças musculoesqueléticas, são doenças articulares com naturalidade. A gente tem que olhar para elas com um olhar de que eu posso tratar, eu posso buscar prevenir aqueles que ainda não desenvolveram, prevenir a partir da atividade física, da alimentação, para que eu não venha sentir dores. Então, infelizmente, para quem já tem esse tipo de dores, essas dores crônicas, a gente tem os paliativos, né? Tratamentos que ajudam a amenizar a dor, seja através da fisioterapia, da própria atividade física, da acupuntura e diversos métodos que a gente tem aí para paliar, né? Para ajudar um pouco nessa dor e para tratar esses problemas. Mas para aqueles que ainda não desenvolveram esse tipo de dores no joelho, nas articulações, a gente previne. E aí a gente consegue retardar ou até mesmo evitar o aparecimento. Entendeu? Então, é mais ou menos
vezes. Entra outra questão aí, né, Anabel? Entra outra questão aí, né? Os recursos que cada um tem, né, são restritos. Então, você veja bem, quem tem o privilégio de ter um bom convênio, acesso a tudo, vai bem, você tem a prevenção de todas as terapias alternativas, mas quem não tem recursos... Exato. E é aí que a gente tem que lutar pelos nossos direitos via SUS. Exatamente, Eu vejo aqui, eu fiz estágio durante um tempo na unidade de saúde escola, aqui um atendimento fantástico de fisioterapia. Eu moro em São Carlos, interior de São Paulo. E tudo gratuito, tudo pelo SUS, e os pacientes eram muito bem atendidos. Então, é aí que a gente tem que lutar, sim, pelos nossos direitos no público. Hoje, o SUS ele tem iniciativas de saúde integrada, de outros métodos, né, de métodos alternativos em saúde que também são muito eficazes. Então, a gente tem que lutar, sim, pelos nossos direitos, o pessoal que está lá no conselho, o pessoal que está à frente, representar a pessoa idosa nesses cenários, para a gente ter, né, esses direitos garantidos. Acho que isso é muito importante. Anabel, deixa eu fazer uma pergunta bem rapidinha. Claro. 92 anos a minha mãe, e ela, muitas vezes, você acabou de falar uma coisa e ela repete. Por exemplo, a Helena minha filha, sua filha está aqui ou está em Campinas? Ela está em Campinas, mamãe. Dali a pouco, e a Helena, está aqui ou não sei o que lá? Você quer levar um pãozinho? Ela ganhou 3 pãezinhos. Já peguei meu pãozinho. De novo, ela vai, você quer pegar um pãozinho? Vai levar um pãozinho? Então, assim, mito ou verdade? Todo mundo passa por isso. Isso é atenção. Acho que é mais atenção do que memória, né? Ou não? O que é isso? Vânia, é mito, nem todos vamos passar, tá? Mas esse efeito de repetição, isso é muito comum em casos de algum tipo de declínio de memória de curto prazo. Então, é o esquecer o que aconteceu há 5 a 10 minutos atrás. É claro que a gente tem que investigar, eu não estou alegando nada, mas eu estou trazendo o que é comum, que a gente vê bastante na clínica. Aquelas pessoas que têm algum prejuízo nessa memória de curto prazo, de poucos dias, ou até mesmo de poucas horas, elas têm essa tendência da repetição, de contar a mesma história, de fazer a mesma pergunta, de não lembrar que almoçou. Memória recente perdida, né? Isso, é a memória recente. Se tomou não comprimido, acabar esquecendo de tomar o medicamento. Isso. E aí, nesse caso, principalmente para aqueles idosos que moram sozinhos, a gente tem que encontrar estratégias. Eu sempre gosto de trazer uma paciente que eu atendi durante um tempo, ela já faleceu, mas ela tinha essa questão da memória de curto prazo e ela morava com a irmã mais velha, que também já tinha bastante dificuldade. E eram só as duas, eu ia lá na casa delas toda semana e o grande problema era a medicação, esquecia de tomar o remédio. E aí, o que a gente fez? Eu fiz um mural com a data e o horário. Dia 1º de outubro, manhã, tarde e noite, eu colocava o saquinho já com todos os remedinhos daquele dia. Então, ela olhava na folhinha, hoje é dia 1º de outubro, manhã, então eu tenho que pegar esse saquinho. E por aí ela ia o resto da semana e a gente resolveu esse problema. Então, eu estou exatamente no mesmo capítulo. No mesmo capítulo eu estou aí. Montei a estratégia. E aí, gente, só uma questão, falando de medicação, quando for fazer isso, Vânia, não tira... Deixa eu pegar um comprimidinho aqui. Não tira o remédio daqui, não, para pôr no saquinho. Recorta e coloca junto com a embalagem de plástico. Por que isso? Tem algumas medicações, gente, que elas perdem o efeito se elas ficam fora da embalagem. Principalmente aquelas que a embalagem é toda prateada, não é à toa. É porque aquele remédio não pode tomar sol. Então, quando for remédio, quer tirar para pôr na caixinha, para pôr no saquinho,
corta o quadradinho e coloca, mas não tira direto daqui não, principalmente se for fazer para muitos dias. Para o mesmo dia tudo bem, mas se for fazer para a semana toda, para o mês todo, é melhor cortar a embalagem do que botar o comprimido solto. Eita! Não são todos, mas a gente corre o risco de perder efeito. Então é por isso que eu sempre falo isso, tá? Gente, vamos mais uma? Eu acho que dá tempo de Obrigada, mais Nabu. uma. Imagina! Que orientação maravilhosa, viu? Obrigada. Imagina! Ó, vou trazer uma aqui importante, hein? Essa aqui nem todo mundo sabe responder. Mito ou verdade? O paladar e o olfato se alteram conforme envelhecemos. Verdade. Aí o Ca acha que é verdade. A minha mãe tinha muita idade, ela não sentia gosto das coisas salgadas, porque ela tinha perdido as papilas gustativas para o sal. Então, Olha só. ela não sentia gosto de nada que era salgado, do que era doce ela sentia. Olha só, a Vânia fez dedinho para baixo. Alguém mais acha aí que isso é verdade ou mentira? Ó, a Laís também acha que é mentira. Laís? É verdade, isso aí é verdade. É verdade. É verdade. A gente tem exatamente o que a Ilka falou, papilas gustativas, que são as células, né, que ficam na nossa língua, na nossa boca, que levam a gente a sentir sabor, e também o nosso olfato. Tanto o nosso olfato quanto o nosso paladar, eles são prejudicados com o envelhecimento. E isso é natural. Infelizmente, a gente perde um pouco dessas células. E aí, o que acontece? Muito importante. Pressão alta e papila gustativa que já não identifica tanto sabor, dá-lhe sal na comida. Eu vivo esse problema com a minha avó. Chego lá, a comida tá salgada e para ela tá bom. E aí mais tarde vai ver a pressão, tá lá em cima. Então, gente, tenham sempre a consciência de que talvez pode ser que o seu paladar já não esteja sentindo tanto o sabor do sal. Corro o risco de ter um pico de pressão? Vou colocar menos. E aí a gente investe em temperinhos naturais. Alho, pimenta, cebolinha, salsinha, manjericão, coentro. Invista em outros temperinhos naturais que dá para a gente plantar até no fundo do quintal e que não vão fazer tão mal, né, para nossa pressão. E aí a gente entra também em outro ponto, que são aqueles temperos industrializados, sazon, caldo quinor, aquilo ali tem muito sódio, gente. Muito sódio. Então eu sempre gosto de falar, evitem esse tipo de tempero e prefiram os temperinhos naturais. Laura, tá com a mão levantada, Laura? Sim, Anabel, meu sogro, por exemplo, ele tem 96 anos e ele sente gosto de tudo, sabe? Então, eu não sei até que ponto, né, ele perdeu a papila gustativa. Porque, assim, é só perguntar, se a gente compra alguma coisa diferente e dá para ele, a gente pergunta, tá gostoso, né? Quando tá gostoso, ele diz sim. Quando não, ele não sente que não, ele diz que não. Laura, eu vou te responder te mostrando essa perguntinha aqui. Obrigada. Essa perguntinha aqui trazia assim, ó, todos envelhecemos de forma igual. Alguém aí acha que é verdade? Essa é mito. A gente envelhece de forma diferente, Laura. Então, a ciência, ela traz isso pra gente, que é comum que a gente perca essas papilas gustativas, que a gente sinta menos o sabor das coisas, mas a gente não envelhece de forma igual. E vão ter pessoas Você respondeu que a minha pergunta. Preservado. Então, você respondeu a minha pergunta, que eu ia perguntar isso, porque eu tenho 73 anos, né? Mas não é. Ele tem 90 e pouco, ainda sente, né? Quando eu digo que é comum, a gente não generaliza. Não estou dizendo que todos os idosos vão deixar de sentir sabor, mas é comum. Pode ser que aconteça. Anabel? Oi.
há estudos que eu li que falam que o paladar ele é mudado a cada 7 anos, de uma forma geral. É isso mesmo? Eu li, não sei se não é fake isso aí são estudos, né? Que eles estão fazendo, né? Eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Eu te confesso que eu nunca estudei com profundidade essa questão, mas eu já vi alguma coisa sobre isso, sim. Eu acho que faz sentido, né? E muda mesmo. Tem coisas que eu não comia anos atrás e que hoje eu adoro. Né? E agora eu gosto, né? É interessante mesmo. Anabel? Oi, Ilka. A minha mãe tinha 100 anos. Aliás, ela faleceu com 107. Uma cabeça maravilhosa. Mas o que me foi orientado, que na comida salgada eu colocasse sempre um pouquinho de açúcar. O que você acha disso? Te orientaram a colocar um pouquinho de açúcar para ela sentir algum tipo de sabor. Entendi. Eu te confesso que eu nunca tinha ouvido isso, viu, Ilka? Primeira vez que eu ouço. Eu sempre falo, né? Eu acompanho uma senhora que ela perdeu bastante. E aí eu comecei a incentivar os filhos a investir em temperinhos naturais. Eu até levo para elas um salzinho de ervas. Eu já preparo com alecrim, com cebola desidratada, com alho desidratado, um pouquinho de sal. E aí a gente investe em outros temperos que vão trazer o sabor para a comida sem deixar com o adocicado, né? Então, não chega a ficar adocicado, mas se você colocar uma pitadinha de açúcar mesmo na comida salgada, ela melhora o sabor. Ah, é? Então, vivendo e aprendendo. Aprendi uma coisa nova aqui. Eu tenho essa experiência, eu sinto que melhora o sabor. Não é um exagero, é uma pitada, sabe assim? Entendi. Ai, obrigada, gente. Gostei dessa dica aí, hein? Tá vendo? Eu vim para falar, tô aprendendo mais do que falei. No molho para macarronada. Vou prestar atenção, no molho eu ponho. Mas é para tirar a acidez. Para tirar a acidez. Isso. Eu acho que, para regra geral, não sei se vai funcionar. Eu já acho que não, porque eu acho só para certos alimentos que se põe um pouquinho de açúcar, né? Tipo, olha, eu só não põe no feijão, na carne para assar, no ensopadinho que eu faço, no frango cozido. Eu sempre ponho uma pitadinha. Não é um monte, uma pitadinha, entendeu? Rita tá com a mão levantada. Seu microfone está fechado. Duas coisas bem rápido. Com relação a essa situação do sal e do açúcar aí, eu falo o inverso. Por exemplo, todo doce que a gente faz, até o próprio doce de leite, eu ponho uma pitada de sal, porque tira o enjoo do doce. Você come o bolo, por exemplo, você põe uma pitada de sal, o bolo está doce, mas ele não fica enjoativo. Mas é uma informação assim que eu aprendi com a minha mãe, com o pessoal de antigamente, e para mim vejo diferença. Mas eu também faço a mesma coisa. Então, eu acho que as duas situações se combinam, né? O doce também, no salgado, uma pitada de doce deve realçar alguma coisa, não sei. Mas os dois ficam bons, eu faço isso, Anabel, eu queria perguntar, é uma dúvida que nós tivemos no outro grupo aqui do Instituto Pinheiro e nós ficamos de verificar, mas é assim, a dúvida que surgiu é se o Alzheimer tem uma idade limite para aparecer nas pessoas. Então, até 65 anos ele aparece, quem não tem não vai ter mais, ou até 90, ou até assim. Tem alguma coisa relacionada à idade, esse limite de idade? Rita, gente, vocês vão ouvir minha cachorrinha latindo aqui. Estou trabalhando de casa. Mas eu já estudei que ele não tem uma idade limite, mas que ele é mais comum que ele apareça na 7ª década de vida, entre a 7ª e a 8ª década de vida. Isso significa que sempre vai ser nessa faixa etária? Não. Podem ter idosos que vão manifestar o declínio cognitivo, né? E aí não é só a memória, a gente não diagnostica Alzheimer só com perda de memória, são várias outras variáveis, mas podem ter pessoas com 60, com 50, que aí é o caso mais precoce, né? A gente fala de demência são raros, né, os casos.
São raros. E da mesma forma, a demência de início tardia. Então, para começar só depois dos 80, dos 90, pode acontecer também. Mas é mais comum, é mais prevalente entre a 7ª e a 8ª década. Entendi. Obrigada. Imagina. Gente, eu vou fazer a saideira aqui, hein? Falar igual o professor da dança. Vamos fazer a saideira, que é um bônus aqui. Alguém sabe me dizer por que hoje é o Dia do Idoso? Não. Não? Vou passar uma tarefinha de casa aqui para vocês. Todo mundo aqui sabe acessar o Google pelo celular ou pelo computador? Tarefa de casa é dar um Google no Estatuto do Idoso. O dia 1º de outubro é o Dia do Idoso, porque foi o dia em que se estabeleceu a lei que regulamenta os direitos, né, da pessoa idosa. E foi o dia que foi legitimado, né? Não lembro a palavra ao certo, mas foi o dia que foi criado mesmo o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é do dia 1º de outubro de 2003. Então, é uma lei recente, né? Uma lei com menos de 20 anos, e a gente comemora o Dia do Idoso hoje justamente por conta disso. Então, a tarefa de casa que eu vou deixar para todo mundo aqui não tem prova não, tá? Mas é só para vocês conhecerem e se apropriarem dos direitos de cada uma de nós. Busquem o Estatuto do Idoso, busquem entender o que tem lá, o que vocês têm de direito. Tem muita coisa que a gente nem sabe que está escrito lá. E a gente precisa saber. Oi! Desculpa, eu levantei a mão, mas não sei se... Aqui no Instituto, nós já fizemos, o ano passado, distribuição, né, do Estatuto do Idoso. Hoje, eu falei para elas na live, todas que tiverem disponibilidade podem vir até o Instituto retirar o Estatuto. Nós temos exemplares, até esse que é o maiorzinho, e temos de bolsa também, um pequeno. Então, venham retirar. É muito importante saber os seus direitos, né? Como a Anabel está colocando, é importantíssimo. No período da tarde também nós vamos ter um fórum do idoso aqui da Vila Mariana. Então é importante todas participarem, estarem antenadas aí. Aí, gente, então dá uma passadinha lá no Instituto, pega o Estatuto do Idoso e busquem estudar, ler, conhecer um pouquinho mais dos direitos de vocês. Obrigada, Senise, eu já tenho. Obrigada. Perfeito. Gente, eu extrapolei um pouquinho o tempo. Eu sei que já está na hora do almoço de vocês. Então, eu queria agradecer a participação. Não consegui fazer todas as perguntinhas, trago algumas outras, mas principalmente para a Rosa, para quem ainda ficar com dúvida, Senise, eu fico à disposição, tá? Se algum dia a gente quiser marcar algum outro encontro só para essas dúvidas, podem contar comigo, certo? Agradeço, viu? Muito obrigada.